Em abril de 2010, um único vulcão conseguiu algo que parecia impossível: paralisar boa parte do tráfego aéreo europeu. A natureza havia mostrado sua força. Mas essa não é a parte mais impressionante da história. Existe um detalhe que quase ninguém conhece. A mesma força que fechou aeroportos, assustou governos e espalhou cinzas pela Europa, também mantém casas aquecidas, enche piscinas de água quente e ajuda a produzir uma das energias mais baratas do planeta. Enquanto o resto do mundo passou séculos tentando se proteger dos vulcões, um pequeno país decidiu fazer algo que parecia loucura. E se, em vez de combater o fogo das profundezas da Terra, fosse possível domesticá-lo? Foi exatamente isso que a Islândia fez. A Islândia enfrentava frio extremo, poucos recursos naturais e vulcões por todos os lados. Então, como se tornou um dos países com maior qualidade de vida do mundo? Mesmo nos dias mais frios, o solo permanecia quente em alguns pontos. Era como se uma gigantesca fornalha funcionasse sob a ilha inteira. Ninguém sabia como controlar aquela força. Capturar o calor de um vulcão parece uma boa ideia, até você lembrar que está lidando com algo capaz de destruir cidades inteiras. Se os cálculos estivessem errados, talvez não houvesse uma segunda tentativa. Mesmo assim, os islandeses decidiram perfurar a terra. As primeiras perfurações tinham um objetivo relativamente modesto: encontrar água aquecida naturalmente pelo interior do planeta. E funcionou. A água quente começou a aquecer casas e depois bairros inteiros. Surgiram estufas agrícolas, capazes de produzir alimentos durante o inverno. O calor subterrâneo passou a derreter a neve das ruas, enquanto usinas transformavam vapor em eletricidade. Isso já seria suficiente para mudar completamente o futuro do país. Diferentemente da maior parte das nações, a Islândia nasceu sobre uma espécie de ferida geológica que nunca cicatriza. As placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia estão se afastando exatamente naquele ponto. Das profundezas da Terra, o magma sobe continuamente para preencher o espaço. É por isso que a ilha continua crescendo, e também porque existe uma quantidade extraordinária de energia escondida sob ela. Na superfície, tudo parecia resolvido. A Islândia já aquecia casas, produzia eletricidade e reduzia sua dependência de combustíveis fósseis, usando o calor do subsolo. Qualquer outro país poderia ter parado ali. Mas os engenheiros islandeses perceberam algo. Se a temperatura aumentava a cada metro perfurado, o que existiria quilômetros abaixo? A resposta poderia transformar a produção de energia, ou destruir anos de trabalho. Assim nasceu um dos projetos científicos mais ambiciosos da história da geotermia. O plano era simples de explicar, mas extremamente difícil de executar. Perfurar muito além da profundidade alcançada pelas usinas geotérmicas convencionais. Quanto mais fundo avançavam, mais imprevisível tudo se tornava. Pressões gigantescas, temperaturas extremas, rochas instáveis e o risco constante de encontrar algo que ninguém queria atingir: magma. Chegar perto demais significava perder milhões de dólares. O objetivo era encontrar água superaquecida, não rocha derretida. Mas recuar significava abandonar a maior fonte de energia que o país poderia explorar. Então aconteceu. Em 2009, durante uma perfuração profunda, os instrumentos começaram a registrar temperaturas muito acima do esperado. A cada metro, os números se tornavam mais absurdos. Até que os engenheiros entenderam o que haviam encontrado. O poço havia atingido magma. Não apenas uma rocha quente, não vapor, magma. Naquele momento, tudo indicava que o projeto havia fracassado. Os equipamentos não haviam sido projetados para trabalhar tão perto de uma massa de rocha derretida. As temperaturas eram altas demais, e abandonar o poço parecia ser a única opção. Depois do choque inicial, porém, surgiu uma pergunta capaz de mudar tudo. E se aquele acidente tivesse revelado uma forma completamente nova de produzir energia? Era o equivalente energético de encontrar petróleo, mas muito mais perigoso. Nos meses seguintes, cientistas e engenheiros analisaram cuidadosamente os dados da perfuração. O que descobriram era extraordinário. Perto do magma, a água deixava de se comportar como no cotidiano. Ela não fervia nem evaporava da maneira tradicional.
Entrava em um estado raro, que quase nunca existe naturalmente próximo à superfície da Terra. Os cientistas chamam isso de fluido supercrítico. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Imagine uma panela de pressão. Agora, eleve a temperatura a centenas de graus e multiplique a pressão até níveis extremos. Chega um ponto em que a água deixa de ser apenas líquida e apenas vapor. Ela se transforma em um fluido capaz de transportar uma quantidade gigantesca de energia. Era exatamente isso que os pesquisadores acreditavam existir ao redor do magma. Se conseguissem controlar o fenômeno, o impacto poderia ser revolucionário. Em uma usina geotérmica convencional, vários poços são necessários para produzir grandes quantidades de eletricidade. Com um fluido supercrítico, um único poço poderia gerar diversas vezes mais energia. Seriam menos perfurações, menos infraestrutura, menor impacto ambiental e muito mais eletricidade. Pela primeira vez, aproveitar diretamente o calor de um vulcão deixava de parecer ficção científica. Era uma aposta enorme. Se funcionasse, não mudaria apenas a Islândia, poderia transformar a maneira como o mundo produz energia. Hoje, os resultados dessa aposta estão espalhados por todo o país. Uma parcela significativa da eletricidade consumida no país também nasce desse calor subterrâneo. Tudo isso sem queimar carvão, sem depender de grandes reservas de petróleo e com uma emissão de carbono muito menor do que a de muitos países desenvolvidos. O que durante séculos foi visto como ameaça, acabou se tornando um dos recursos mais valiosos da ilha. Mas essa história levanta uma pergunta inevitável. Se a ideia é tão eficiente, por que o restante do mundo ainda não faz o mesmo? A resposta não é simples. A Islândia ocupa um lugar único no planeta. Ali, o calor do interior da Terra está muito mais próximo da superfície do que na maioria dos países, reduzindo drasticamente o custo das perfurações. Além disso, criar tecnologias capazes de operar sob temperaturas tão extremas exige investimentos bilionários, décadas de pesquisa e uma infraestrutura que poucos países possuem. A Islândia reuniu uma combinação rara de geografia, oportunidade e coragem. E existe uma última ironia nessa história. Em 2010, um vulcão islandês fez o mundo olhar para aquela pequena ilha com medo. Hoje, engenheiros de todo o planeta observam o mesmo país por um motivo completamente diferente. Eles querem descobrir como uma nação cercada por gelo conseguiu construir seu futuro usando o fogo. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você fosse um dos engenheiros naquele momento, teria coragem de continuar perfurando, mesmo sabendo que poderia encontrar magma, ou mandaria interromper tudo para não correr o risco de perder milhões? Escreva nos comentários o que você faria e principalmente por quê. Se este vídeo fez você enxergar os vulcões de uma forma diferente, deixe o seu like. Isso mostra ao YouTube que vale a pena recomendar este documentário para mais pessoas. Compartilhe o vídeo com aquele amigo que acha que vulcão só serve para destruir. Ele provavelmente vai mudar de ideia. E, se você gosta de conhecer as maiores obras, invenções e desafios da engenharia que transformaram o mundo, inscreva-se no canal. Ainda temos muitas histórias incríveis para descobrir juntos.